Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal TDevRocks. Eu sou Adriano Santos e nessa videoaula a gente vai ver um pouco sobre a construção de um aplicativo em Delphi, onde a gente vai conseguir ligar e desligar um LED em uma placa Arduino utilizando Bluetooth. A gente vai ver a construção aqui desde o início, né? Desde do File New até a gente conseguir fazer a ligação desse LED em uma placa Arduino, ok? Vamos lá. Bom, vamos abrir então a nosso Delphi. Nós já estamos aqui com a versão Delphi 10. O que a gente vai ver aqui pode ser utilizado também em XE6, XE7, XE8, não há nenhuma diferença no código-fonte. As mesmas características que a gente vai criar aqui, a gente consegue também em versões anteriores que suportam o Android e também o iOS. O nosso foco principal aqui é Android, mas de qualquer forma o código é único. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, File New, Multi-Device Application Delphi. Nós vamos criar um template em branco, Blank Application, ok. E aí aqui a gente vai começar a construir nossa aplicação. Então, primeiro nós vamos fazer a parte de design. Então, eu vou colocar aqui alguns tamanhos já pré-definidos de tela, né? Só para a gente ter uma noção do nosso tamanho de formulário, né? Então nós vamos chutar alguns números aqui. Por exemplo, 385 aqui de largura, né? E de altura nós vamos chutar aqui um valor aproximado de 570 pixels, ok? Evidentemente que a tela vai se adequar ao tamanho de tela do nosso Android ou do nosso iOS, né? Então, na verdade, o objetivo aqui é a gente colocar um tamanho que a gente consiga, de maneira bastante eficaz, né? Ter noção de dimensões de cada botão, de cada label, de cada recurso que a gente vai inserir visualmente na nossa janela, ok? Então não se preocupe por enquanto com tamanhos. A gente vai colocar aqui logo de cara uma toolbar. Então nós vamos procurar aqui na busca, né? Toolbar. Meramente ilustrativo, colocar aqui um label na parte superior. Vamos colocar esse label aqui. Eu vou trocar o style para Android para a gente poder ter uma noção, né? Mais precisa de como vai ficar o nosso aplicativo. Vou colocar ele como All Contents. Tá? Que ele vai pegar toda a área do nosso toolbar e vou modificar aqui o Text Settings, né? Que é o alinhamento do texto em si dentro do label. Vou colocar a opção aqui no Horizontal Align, vou colocar a opção Center, isso aqui, ó. E na propriedade Text nós vamos dar um nome qualquer aqui, né? Então vamos colocar Arduino versus Delphi, tá? Então esse daqui vai ser o título da nossa aplicação, ok? O que a gente vai fazer aqui é colocar um list box, onde a gente vai listar todos os nossos aparelhos Bluetooth que estão pareados no celular Android. Então a gente vai utilizar aqui um list box para fazer esse trabalho, mas antes disso a gente vai salvar o nosso código-fonte. Vamos dar um nome ao nosso formulário aqui na propriedade name, utilizando FRM principal como prefixo, né? E dar um save as. Vamos criar aqui uma pasta Arduino e Delphi. Então esse vai ser o nosso projeto, né? A pasta do nosso projeto. Vamos criar aqui a unit como UNT principal. Ok. E vamos salvar o projeto agora utilizando File Project S. Colocar aqui o Arduino LED como nome do projeto, também vai ser o nome do nosso aplicativo. Salvar, e agora a gente tem então alguns arquivos já salvos do nosso aplicativo principal, ok? Vamos colocar aqui um list box, ele é da paleta standard. Vamos colocar ele como alinhado ao topo, propriedade align, vamos deixar desse tamanho mesmo. E aqui a gente praticamente não vai mexer nada, nós vamos criar os itens e list box em tempo de execução. O que isso significa? A gente vai listar quais são os aparelhos que estão pareados, né, com o meu Bluetooth no nosso celular Android, e esses dispositivos que estarão na lista de aparelhos pareados, nós vamos mostrar dentro desse list box. Então nós vamos criar um item para cada dispositivo móvel lá pareado, ok?
Nesse caso a gente na verdade vai listar um único dispositivo que a gente só tem um HC-05, que é o nosso módulo Bluetooth do nosso Arduino. Bem, o que nós vamos fazer agora então é criar um novo Listbox, onde a gente vai colocar os botões de controle do nosso Bluetooth. Perfeito, nós vamos incluir um segundo Listbox, onde a gente vai ter as configurações, né, para conexão com o módulo. Então, na verdade, quando a gente tocar em cima do módulo no Listbox anterior, né, no Listbox superior, nós vamos carregar algumas informações desse módulo Bluetooth para que a gente possa se conectar a ele e aí sim mandar os comandos, né, de liga, desliga o LED. Então eu vou colocar um novo Listbox aqui, vou colocar ele como ao topo, dar 2 cliques e aí sim a gente vai incluir alguns itens dentro dele. O primeiro item que a gente vai colocar é um do tipo T-Listbox Group Header, tá? Vou dar um adicionar, vou adicionar mais um item comum, outro header e mais um item comum. Perfeito. Então a gente vai ter aqui basicamente, vamos fechar aqui, essa opção vai ser escolha o serviço, só para a gente poder separar as informações, né? O segundo aqui a gente vai limpar, a gente vai colocar um como box aqui dentro, e o segundo liga e desliga o LED. A gente pode até inclusive colocar aqui a opção dele como centralizado se for necessário, certo? Aqui também a gente pode colocar centralizado. Bom, esse nosso item de Listbox também vai ter aqui suprimido os dados, né? A gente não vai ter essas informações aqui. Nós vamos colocar 2 botões aqui para ligar e desligar esse LED, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui algumas informações. Primeiro um label, nem é necessário, vamos colocar direto um como box. Perfeito. Esse como box vai receber os serviços que estão disponíveis para o módulo Bluetooth. Então o que acontece? Quando a gente conecta a um módulo Bluetooth, ele provê para nós, né, ele exporta para nós alguns serviços, tá? Esses serviços aqui vão fazer com que a gente tenha a possibilidade de mandar, enviar para ele o comando de liga e desliga, 0 ou 1, né, ou high and low, tá? As duas opções que a gente pode utilizar para ligar e desligar esse LED, ok? Obviamente, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai ligar um LED comum dentro de uma protoboard, mas isso é uma base para que a gente possa ligar, por exemplo, o motor de um carro, ou de repente ligar uma lâmpada, enfim, né? Evidentemente, daqui para frente a gente tem outras opções, como por exemplo, colocar um relé, e desse relé a gente então fazer a ligação de uma lâmpada dentro da residência, assim por diante. Então colocamos aqui um como box, eu vou colocar ele alinhado à esquerda. Nem precisa, né? Vamos colocar primeiro um botão aqui, nós vamos colocar o botão do tipo T-Button, vamos colocar ele alinhado à direita, a gente ganha espaço, tá? Então nós vamos colocar direita, vamos aumentar as margens aqui só para ele não ficar colado demais, né? Então 4 pixels em cada lado do nosso botão, vamos aumentar um botão na largura, né? Colocar o texto dele como conectar. E vamos colocar então o outro componente aqui alinhado ao client. Então ele vai pegar toda a área do nosso item de Listbox, tá? Como ele ficou muito grudado na parte superior, nós vamos colocar também uma margem aqui superior, né, top, de 4 pixels, para ele não ficar muito grudado, tá? Vamos diminuir também um pouco a altura do Listbox, basta clicar aqui, né, no próprio Listbox e diminuir um pouco aqui. Posso segurar o Shift e apertar a seta para cima e para baixo, para que ele fique num tamanho legal, tá? Esse combo box a gente vai chamar ele de CBX Serviços. Ok? A gente vai precisar utilizar esse nome aqui em tempo de execução para poder adicionar, limpar os dados dentro dele e depois adicionar também esses serviços. Na parte inferior nós vamos colocar aqui um grid layout. Esse componente é bem interessante porque a gente pode centralizar ele aqui, ó. Vamos colocar ele centralizado no nosso item de Listbox, aumentar ele um pouquinho
E aí nós vamos colocar dentro dele, vamos diminuir a altura, né? Vamos colocar dentro dele 2 botões, tá? Então, também do tipo T-Button. Pressionando o Shift e clicando uma vez em cima do componente, ele vai ficar marcado. A gente pode clicar agora quantas vezes a gente quiser dentro do formulário, que ele vai sair, vai colocar os componentes dentro do formulário sem ter que ir lá clicando toda vez dentro das propriedades, né? Dentro dos componentes. Então, o que eu fiz aqui? O Grid Layout ele tem 2 propriedades, né? Que são a Item Height e a Item Width. Tá? Que é a altura dos objetos que estão dentro dele e a largura dos objetos. Então aqui está 64 por 64. Vou chutar um valor aqui de altura mais ou menos de 40 pixels. Ó. Então ele já ficou um tamanho legal. Então todos os objetos dentro do Grid Layout terão 40 pixels de altura. Largura, acho que 100 caracteres aqui tá bom. Perfeito. Ficou um tamanho legal. Posso diminuir um pouco aqui o nosso Grid Layout para que ele possa então pegar aqui ficar com um tamanho legal e mais centralizado os nossos botões. Ó. Ajustei aqui mais precisamente, tá? Primeiro botão nós vamos colocar ele como liga e o segundo botão como desliga. Joia! Então a gente já tem aqui praticamente o visual da nossa aplicação montado. Nós vamos fazer também mais uma brincadeira aqui, né, para completar. Nós vamos criar um objeto, né, um layout, que nós vamos colocar dentro dele uma mensagem para que a gente possa informar o usuário, né, quando o Arduino, né, o aplicativo está fazendo alguma coisa. Isso chama-se Toast Message, tá? Isso é bastante utilizado em Android. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um layout, nós vamos colocar um layout em tela. Certo? Nós vamos aumentar um pouco esse layout. Nós vamos colocar um tamanho aqui aproximado de 315 pixels mais ou menos de largura. Então 315, tá ótimo. Os 42 de altura, 45 mais ou menos, fica legal. Então 45 pixels aqui mais ou menos, tá? Dentro desse layout, nós vamos chamar esse layout aqui de Toast Message, tá? Ele vai ficar visível e invisível de acordo com o processamento do nosso aplicativo, né? Então, se a gente estiver buscando os aplicativos, os módulos pareados, então ele aparece e mostra, olha, pareando com dispositivos Bluetooth, né? Quando a gente for conectar, vai mostrar conectando e assim por diante, tá? Para que ele fique num local legal, a gente vai colocar ele aqui centralizado, ó, Center, só que não na parte no formulário, né? Como a gente tem aqui um listbox ao topo e mais outro listbox ao topo, para o Delphi o Center é aqui embaixo, né? Então isso aqui não é legal, tá? A gente vai utilizar ele, nós vamos arrastá-lo para dentro do listbox principal, que é esse de cima aqui. Vamos inclusive dar um nome para ele, LSBox principal, ó. Então ele já está aqui, ó, é esse listbox. Nós vamos pegar o nosso Toast Message e arrastá-lo dentro do nosso listbox. Então ele vai pegar o centro, né, do componente listbox. Então ele vai ficar centralizado dentro do listbox. Isso vai dar uma vantagem para a gente, que a gente vai conseguir ver melhor o nosso componente em tela na hora que estiver sendo visualizado, tá? Dentro dele nós vamos colocar um componente do tipo RoundRect, que é esse componente aqui, ó. Ele é um retângulo com cantos arredondados, tá? Nós vamos colocá-lo como ao Contents, então ele vai pegar toda a largura do nosso layout, mas a gente não vai deixar ele tão grande, nós vamos diminuir um pouco as margens, né? Então nós vamos colocar a margem direita e esquerda como 20 pixels. Aqui, ó. Então ele já fica com uma característica, né? Uma cara mais profissional. Nós vamos mudar também um pouco do seu visual, então nós vamos mexer aqui no brush, onde a gente consegue pintar esse componente. Então nós vamos colocar ele aqui como black, tá? Cor preta, e vamos mudar a sua opacidade, tá? Que é justamente a transparência do nosso componente, tá? Eu coloquei aqui 0,2, acho que ficou transparente demais, vamos colocar 0,5, ele vai ficar aqui uma corzinha bastante razoável, tá? Então isso aqui é a transparência do nosso componente. Nós vamos mudar aqui também, colocar um layout, um label dentro deste componente. Então nós vamos clicar aqui, ó,
esse label que vai receber o texto que a gente vai exibir para o usuário toda vez que o processamento estiver acontecendo algum processamento na aplicação. Esse label nós vamos chamar ele de LBL mensagem, ok? Nós vamos colocá-lo também como ao client, melhor ao contents, só que ele está dentro do layout, não dentro do nosso retângulo, por isso que ele fica fora do retângulo. Então nós vamos pegar ele aqui, ó, vamos arrastá-lo para dentro do retângulo. Então ele já fica aqui para dentro, fica mais fácil da gente poder manipular o nosso componente. Vamos mudar aqui também a mensagem provisória, né? Aguardando. Isso aqui vai ser modificado em tempo de execução. E vamos modificar algumas informações de fonte, ó. Nós vamos dar 2 cliques aqui, ou clicar diretamente na reticência, tanto faz. Vamos colocar ele como semi-bold. Tamanho 12 está razoável, podemos até diminuir um pouco para não ficar... ficou pequeno demais agora, vamos colocar o tamanho 11. Vou voltar para 12 aqui, na realidade, ele está pegando... Quando a gente muda aqui a propriedade, ele muda aqui também, ó. O padrão do nosso componente, né, o padrão no FireMonkey, é com essas opções aqui, são com essas opções marcadas. Quando a gente marca essa opção... o tamanho de fonte é o tamanho de fonte default padrão do Android ou do iOS. Então, o tamanho 12 na realidade é bem diferente do que o tamanho 12 no próprio Android, né? A forma de renderização da imagem é diferente, tá? Então vamos colocar aqui como centralizado e a fonte nós podemos colocar como white, tá? Branco. Podemos até mexer um pouco melhor aqui no nosso retângulo. Para não ficar tão transparente, vamos colocar aqui 0,7. Agora ficou bem melhor. Então, isso aqui é a mensagem que vai aparecer para a gente, né? Toda vez que a gente estiver processando alguma coisa, ok? Então, em tempo de execução, a primeira coisa que a gente vai fazer é, no onCreate desse formulário, a gente vai chamar o método que desativa esse componente para que ele não fique aparecendo toda hora, né? A gente vai utilizá-lo somente na hora necessária, ok? Vamos salvar a aplicação então, e aí a gente vai começar a brincar com a parte de programação, ok? Muito bem, primeira coisa que a gente vai fazer aqui para começar a codificar o nosso projeto, já que a parte visual já está pronta, nós vamos adicionar uma classe, né? Que a gente pode encontrar na internet, uma classe bastante simples, para que a gente possa fazer a comunicação com o módulo Bluetooth. Não se preocupe com essa classe já está totalmente configurada, já tem todos os métodos testados, então a gente vai utilizar essa classe para fazer a parte de conexão e envio dos dados, né, do 0 e 1, do ligar e desligar para o nosso LED. Essa classe pode ser distribuída gratuitamente, não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer é copiá-la para dentro do nosso projeto. Eu já copiei essa classe aqui na minha área de trabalho, tá? Então a gente vai utilizar essa classe aqui, o btconfig.pass, tá? Vou copiar aqui, entrar no C2 pontos, a gente salvou o nosso projeto em C2 pontos, Arduino e Delphi. Nós vamos colar essa classe aqui dentro. Então tá aqui, ó, uma classe em Delphi. Vamos minimizar e adicionar essa classe ao nosso projeto. Como é que a gente faz isso? Botão Add File to Project, tá? Esse botãozinho com mais aqui na parte superior, ou você pode encontrar ele também aqui na parte do Project Add to Project, tá? Então tanto faz. Então a gente vai clicar direto aqui, ó. Vamos localizar o arquivo, a gente já está parado dentro da pasta do próprio projeto, né? O Delphi já trouxe diretamente a pasta do projeto. Só clicar em cima do BT, abrir, ele vai adicionar esse componente aqui, né? Um componente na realidade, tá? E aí a gente tem todas as classes, ó. A gente tem aqui o tBT method, que é o tipo de objeto, né, de componente que a gente vai utilizar para fazer o trabalho de envio dessas informações para o nosso Bluetooth, tá? Então o que a gente precisa fazer? Aqui na nossa Unity principal, esse cara a gente pode simplesmente fechar, salvar o nosso projeto. Nós vamos precisar utilizar as informações que estão dentro do nosso btconfig.pass. Então como é que a gente faz? Primeira coisa, File, use Unity,
btconfig, a gente está indicando que nós vamos utilizar esse objeto, né, esse ponto .pass. Nós vamos colocar ele na área interface, que é aquela parte no topo do nosso formulário. Ok. Nós vamos dar um F12 aqui, nós vamos adicionar, nós vamos verificar que ele está adicionado aqui na seção uses do nosso código fonte, ok? Vamos até comentar aqui, ó, adicionado pelo usuário programador. Tá? Então é só para a gente poder marcar aqui que a gente está utilizando essa classe por fora do Delphi, ok? O restante, né, das uses que a gente tem aqui já são as uses que o próprio Delphi cria automaticamente, então a gente não precisa se preocupar com o restante. O que a gente precisa agora é criar uma variável, né, daquele tipo tBtMethod, né, para que a gente possa utilizar dentro do Delphi e fazer então as chamadas aos métodos para ligar e desligar o nosso LED. Então nós vamos clicar aqui, ó, na parte mais para baixo do nosso código fonte, nós vamos incluir aqui essa variável, tá? Então nós vamos chamar ela de btMethod, você pode chamar do jeito que você desejar, né? tBtMethod é o tipo da nossa variável. Se a gente entrar aqui novamente, ó, é esse tipo aqui que a gente está criando. Então estamos criando uma variável do tipo tBtMethod. Dessa forma a gente consegue acessar então o método constructor, destructor, manager, connected e assim por diante. Todas as informações que estão aqui dentro dessa classe a gente consegue agora acessar através da nossa variável btMethod. Vamos salvar a aplicação e vamos criar algumas variáveis globais agora para serem utilizadas com o nosso projeto. Então nós vamos começar aqui na área pública, né, no public. Nós vamos criar um str lista dispositivos, vai ser do tipo tstringlist. Essa variável que a gente vai utilizar para listar quais são os módulos Bluetooth que estão pareados no nosso celular. A gente vai usar aqui também uma variável num alvo pareado. Ela vai receber um número inteiro que é um ID, né, um identificador de qual módulo que a gente se conectou. Né? Evidentemente que a gente vai ter um único módulo, né? Mas se a gente imaginar que nós podemos ter mais de uma protoboard com mais de um módulo Bluetooth carregado, né, nessas várias protoboards, então a gente vai ter um número que vai ser o número da protoboard que a gente precisa manipular através do Delphi. Então isso é um ID que identifica o módulo Bluetooth. Vamos criar também aqui serviços disponíveis, que vai listar para nós quais são os dispositivos, né, os serviços do dispositivo que a gente selecionou. Então nós vamos ter lá um HC 05 na protoboard 1, outro na protoboard 2, e quando a gente tocar em cima desse dispositivo pareado, a gente vai trazer os serviços que são disponibilizados por esse módulo Bluetooth. Então essa variável vai ser do tipo tServiceListType. Esse tipo de dado aqui a gente vai encontrar ele aqui, ó. Então a gente vai chamar esse método aqui, o find_serviceList, passando o número de pareamento, que é o ID, né, aquele num alvo pareado. A gente vai passar isso para ele, ele vai falar assim, olha, quais são os serviços desse Bluetooth, né? E ele vai jogar isso nessas variáveis aqui, nesse retorno, e esse retorno será carregado então na nossa variável serviços disponíveis, ok? Vou salvar aqui só para não perder. E aí a gente vai começar a criar então os métodos para fazer a parte visual e também a parte de conexão. Nós vamos criar aqui um método chamado procedure. Nós vamos criar um procedimento chamado add dispositivos pareados ao list box. Então, pelo nome a gente já pode ter uma noção, né? A gente vai utilizar esse método aqui para ler as informações, né, os dispositivos que estão pareados na parte Bluetooth do nosso celular. Eu vou dar um Ctrl Shift C, que ele vai criar então para nós o nosso método, tá? Muito bem, o que a gente precisa fazer agora é codificar esse método, né? Então o que nós vamos fazer? Esse método vai fazer a inclusão
né, de cada item de listbox dentro do listbox principal, indicando quais são os módulos que estamos pareados, né, com a nossa protoboard. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo i, do tipo integer, e vamos chamar uma chamada sub i do tipo t listbox item. Por que isso? Porque quando a gente for adicionar um item aqui de dentro do nosso listbox, o item, né, ele é do tipo t listbox item. Então nós vamos criar esse cara, vamos criar a nossa variável, né, a nossa str lista dispositivos. Nós vamos igualar essa str lista dispositivos ao método. Vamos colocar aqui, ó, o método paired devices. Esse método ele está dentro da nossa unit bt method, que é esse método aqui, ó. Ele é do tipo tstring list já, né? Então, na verdade, essa função, na hora que eu chamo essa função, ele vai automaticamente ler as informações, os Bluetooths que estão devidamente pareados no nosso smartphone e vai devolver para nós numa tstring list quais são esses métodos, né? Então, se a gente olhar aqui o código-fonte, ele está utilizando algumas APIs aqui do próprio Bluetooth, né? Para poder fazer esse trabalho. A gente não vai entrar em detalhes sobre o método, mas o que ele faz é justamente olhar para o aplicativo de Bluetooth do celular, olhar todos os nossos dispositivos que estão pareados e devolver isso dentro de uma tstring list, certo? Voltando aqui, ó, então isso ele já vai fazer para a gente automaticamente. Agora o que a gente precisa fazer é incluir, né, o item dentro do nosso listbox item. Então, primeira coisa, lsbox principal, .items.clear. Isso serve para que a gente possa limpar os itens do nosso listbox principal, caso já tenha algum item, né? lsbox, vamos chamar de novo aqui o listbox principal, .beginUpdate. Esse método faz com que ele entre em modo de atualização para evitar ficar piscando na tela, né? Então esse método faz esse trabalho. Nós vamos criar um for que vai de 0 até o strlista dispositivos.count -1. Por que -1? A gente vai, na verdade, fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o beginEnd, né? Então, o que a gente está fazendo? Faça de 0 até o número máximo de itens do listbox que você encontrou, -1. Isso porque o listbox começa em 0 e o tstring list também começa em 0. Então, a gente faz com que ele vai fazer um loop dentro dos itens do nosso item de listbox, né? String list, perdão. Ele vai fazer um loop aqui, encontrar todos os dispositivos pareados e vai incluir, então, dentro do nosso listbox. O que a gente vai fazer agora é criar um sub-item, né? Então, sub-i, dois pontos igual, nós vamos criar aqui um t-listbox item, ponto, create lsbox principal. Já vamos entender aqui o que a gente está fazendo. Basicamente, nós estamos criando em tempo de execução um item de listbox. Semelhante, se a gente der um F12 aqui, der 2 cliques e clicar aqui no Add Item, ele vai criar para a gente um item de listbox. Tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é criando, né, simulando o clique aqui no botão Add Item para criar um novo item, colocar ele dentro do nosso item de listbox. Então é isso que a gente está fazendo. Então criei aqui o item, eu preciso configurar esse item algumas informações. Então vamos configurá-lo. Aqui é como se a gente estivesse configurando as propriedades dele, né? Então select table nós vamos colocar false. Select table significa que ele não vai mostrar, não vai deixar cinza, né, quando eu tocar em cima do item de listbox. Sub-i, novamente, ponto text. Então nós vamos dar um nome para esse text, tá? Nós vamos utilizar aqui uma técnica de colocar alguns caracteres na frente aqui, só para dar um alinhamento melhor, né? Então a gente vai utilizar aqui o caractere 20, 3 vezes,
só para ele ficar um pouquinho mais afastado da borda, tá? Mais o str lista dispositivos, né? E o índice i. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um loop dentro desse objeto, né? Dessa lista de strings, e estou pegando aqui o item que eu estou passando nesse momento. Então, se eu tiver 10 itens, isso aqui vai ser modificado para 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu estou dando um loop dentro da nossa lista. Então, estou pegando o item do nosso próprio for, sub ponto onMouseApp. A gente cada item de listbox possui um evento, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, listbox item mouse app. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Ele vai marcar em vermelho porque esse método ainda não existe, tá? O que a gente está fazendo basicamente é o seguinte: eu vou simular aqui a criação de um item, depois eu apago ele, tá? Então, ó, quando eu tocar em cima desse item, que ele vai criar automaticamente, sozinho, né? Eu tenho um evento aqui chamado onMouseApp, tá vendo? Então, na verdade, a gente vai criar um evento em tempo de execução e vai dizer para ele, olha, toda vez que você tocar em cima desse cara, faça alguma coisa, que nesse caso vai ser carregar os serviços do nosso Bluetooth e carregar aqui dentro do nosso Combo Box, ok? Eu vou apagar esse cara aqui e vou voltar lá no código fonte. Então, depois a gente vai criar esse método aqui, vai dizer o que esse método tem que fazer, tá? E por último, como eu já criei o método, o item de listbox, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer listbox, lsbox, principal, ponto add object, e vou adicionar esse subitem que eu acabei de criar, que é esse método aqui, nesse objeto. Então eu vou colocar esse objeto aqui dentro do nosso método, ok? Então, desse modo, se ele encontrar ali 10 módulos Bluetooth, ele vai passar pelos 10 módulos Bluetooth encontrados e vai adicionar um item de listbox para cada um deles. Para finalizar, fora do nosso for, a gente tem que então finalizar o trabalho de atualização do listbox, né? Então, lsbox principal ponto end update, tá? Que é justamente o contrário lá do begin update. Então ele marca o nosso listbox como já feita toda a atualização dele. Vamos salvar. Agora nós vamos criar esse método aqui, ó. Joia. Então nós vamos pegar aqui o método, né? Nós vamos criar ele lá na parte superior, tá? Então nós vamos entrar aqui também no public procedure. Ele precisa ser exatamente igual ao método, ao evento onMouseApp. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, fazer um pequeno teste, né? Então, olha só. Se eu fosse criar ele por aqui, diretamente na interface do Delphi, 2 cliques, olha só como é que é a minha assinatura do método, né? Eu tenho as opções aqui, send object, button, do tipo tmouse button. Então tem que criar um método lá em cima exatamente igual, senão a gente não consegue fazer essa atribuição. Ele vai reclamar que está faltando algum tipo de parâmetro. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar aqui, ó, esse é um macete, né? Vamos copiar, vamos só salvar aqui. Se o método está vazio, o Delphi automaticamente retira a declaração, né? Então nós vamos voltar aqui, criar o nosso próprio onMouseApp. Então, procedure, vamos chamar ele aqui, nós chamamos de listbox item mouse, né? MouseApp. Então, listbox item MouseApp. Quais são os parâmetros? Abre parênteses, Ctrl V, esses são os parênteses. Perdão, esses são os parâmetros do nosso método. Se você preferir, você pode colocá-lo em uma única linha de código. Então, a gente sabe que a gente vai precisar aqui do sender, do button, do shift e assim por diante. Vamos dar um Ctrl Shift C, ele vai abrir para a gente aqui o código fonte desse método e a gente vai então codificá-lo. O que a gente vai precisar fazer aqui? Eu vou copiar e colar o nosso método, porque ele é um pouco grande, então fica mais fácil a gente colar aqui a nossa colinha, né?
e explicar a codificação. Então, vamos colar aqui. Perfeito. O que nós estamos fazendo aqui? Primeira coisa, a primeira linha aqui é estritamente visual, tá? A gente pode simplesmente não ter essa linha, a gente pode desmarcar essa linha, tá? O que a gente está fazendo aqui é trocando a cor da fonte, né? Aqui ó, fonte color, do item que foi selecionado na hora que a gente tocou com o dedo lá em cima do item de listbox. Então é só meramente visual, só para dar um destaque melhor no item de listbox que a gente vai estar selecionando aí, tá? O segundo, da segunda lista, segunda linha em diante, aí sim a gente tem uma clareza aí que precisa ser passada para a gente poder entender um pouco o código, tá? Num alvo pareado, lembre-se que é a nossa variável que a gente criou aqui na parte superior, que é do tipo inteira, que vai detectar qual que é o número, né, o ID, o identificador do nosso módulo Bluetooth. Então a gente está fazendo isso, ó. Número alvo é igual a o item index, ou seja, o número do item selecionado no nosso listbox principal. Logo em seguida, a gente chama aqui toastMessageOn, que a gente não criou esse método ainda, tá? Passando para ele o valor, o texto procurando serviços. Então vai ser um método que a gente vai criar para poder mostrar essa janelinha aqui, né? E trocar o texto aqui dentro, mostrando, procurando serviços, né? Para indicar para o usuário que algum processamento está acontecendo. Vamos apagar isso aqui antes que a gente esqueça, né? Ok? Então a gente vai criar ainda esse método toastMessage. Aí o que a gente faz logo em seguida é criar uma thread que vai fazer o trabalho de trazer as informações. Por que a gente cria uma thread, né? A gente precisa indicar ao Android que algum processamento está acontecendo nesse momento. Então a gente usa aqui, a sintaxe é muito simples, né? tthread.createAnonymousThread, uma thread anônima. Dentro dela a gente abre o parênteses aqui, dentro dela a gente cria um procedimento, né? Procedure, e aí a gente fala o que a gente quer que esse procedimento realize, tá? Esse pedacinho aqui a gente pode arrancar fora, tá? Que a gente não está atualizando ainda nada em tela. Dentro desse procedimento, quando executar aqui o start, ele vai ficar rodando o tempo todo e localizando quais são os serviços que estão sendo lidos lá do nosso módulo Bluetooth. Então, a gente dentro desse procedimento chama o add lista de serviços, que a gente ainda não criou, nós vamos criar, e a gente chama também aqui toastMessageOff, que vai acontecer depois que esse procedimento acabar. Então, acabou esse procedimento, ele vai lá e mostra, desativa a nossa mensagem de tela, ok? Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Vamos salvar e vamos criar então essas duas opções aqui, o toastMessageOn e o toastMessageOff. Muito bem, então vamos lá para a criação desses dois métodos. A gente vai criar lá na parte superior, né, logo de cara. Então a gente vai utilizar aqui também o public. Vamos criar aqui procedure toastMessage_on, ponto e vírgula. A gente vai criar utilizando um parâmetro do tipo string, tá? Então vai ser a mensagem que a gente quer exibir. Então ela é MSG do tipo string. Procedure toastMessage_off, para que a gente possa sumir com essa mensagem. MSG do tipo string. Ótimo. Vamos pressionar aqui Ctrl Shift C e vamos então codificar cada um desses dois métodos, ok? Primeiro vamos começar aqui com o mais fácil, né, que é o toastMessageOff, que está logo no início, né? Nós vamos fazer o seguinte: msgText. Lembre-se, nós vamos olhar já quem é esse cara. Na realidade não é msgText, é esse message aqui, ó, ou esse label, né? lbl mensagem.text igual a mensagem. lbl mensagem.text vai ser igual a mensagem que a gente está recebendo no parâmetro, tá?
Então por isso que a gente usa dessa maneira. Então MSG. Perfeito. Logo em seguida a gente vai fazer o seguinte, lsbox principal.hitText, dois pontos igual a true. Tá? Isso daqui é uma propriedade do listbox, na verdade todos os componentes têm isso, tá? Que é para fazer com que a gente possa tocar com o dedo, né, em cima desse componente. Ó, ele tem aqui, ó, hitText, deixa eu achar aqui a propriedade. Aqui, ó, hitText, a gente vai marcar ele como true, porque em tempo de execução a gente pode ser que ele esteja marcado como falso. Então a gente vai só forçar que ele seja sempre true, ok? Então isso significa que a gente vai poder tocar no nosso componente mesmo com a mensagem mostrando na tela. E logo em seguida a gente vai criar um tAnimator, nós vamos chamar aqui o tIndicator.create e vamos passar para ele no ponto .create animate float delay, a gente vai usar esse método aqui. Toast layout vai ser a primeira propriedade. Já vamos entender o que é isso. Ótimo. Só aumentar um pouco aqui nosso formulário. Formulário não, né? O nosso código. Eu vou diminuir aqui um pouco para o lado de cá, que eu acho que ele vai ficar muito grande. Nós vamos colocar algumas informações aqui. Deixa eu copiar o código e colar, porque aí fica mais fácil de explicar. Ctrl C e Ctrl V. Aqui a gente vai criar uma animação, tá? Então perceba o seguinte, ele está em vermelho aqui, ele está em vermelho porque a gente precisa adicionar uma unit lá no uses na parte superior. Ele vai criar, na verdade, uma animação para poder mostrar essa nossa mensagem, né? Então ele vai aparecer e desaparecer de uma maneira animada. O que a gente está passando como parâmetro? Quem é o objeto que vai ser animado? Nesse caso o toast layout, que é o nosso layout aqui da mensagem, tá? Então é esse cara aqui. Qual que é a propriedade que vai ser animada? Nesse caso estamos utilizando a propriedade opacity, tá? 0, que é o valor inicial, tá? Na verdade a duração, né? Quanto tempo que ele vai durar essa animação. Qual que é o valor inicial e qual que é o valor final dessa propriedade. Então na realidade a gente vai fazer com que ele fique com 0,3 de transparência e vá até 0,5, né? Onde a gente vai ter uma animação aí diferente para dar a impressão que ele está aparecendo, né? Surgindo na tela. E só para a gente ter uma parte visual, né? Um conceito visual mais avançado. Nós vamos adicionar então, para que a gente possa ler usar essa classe, nós temos que adicionar aqui no uses, eu vou colocar aqui também, ó, fmx.ani, tá? Então é essa classe que a gente vai utilizar aqui para ter acesso então ao nosso NIndicator, tá? Então se você perceber aqui, ó, tá tudo bonitinho, ele passou no nosso teste aqui. Aqui provavelmente eu coloquei o nome errado, então, é Toast Message, né? Vamos pegar o nome certo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui, colar. Então esse é o objeto, né? Toast Message, certo? Vamos fazer agora também o Toast Message na parte on. Na realidade a gente está utilizando aqui a opção de desaparecer, né? Ele vai sumir com o nosso objeto toast, tá? E já a opção on, ou seja, mostrar o nosso Toast Message, mostrar a mensagem para o usuário, nós vamos fazer algumas outras codificações. Nós vamos começar aqui. Listbox principal.hitText. Nós vamos colocar false, tá? Por quê? Enquanto a mensagem está mostrando na tela, eu não posso deixar tocar em cima do nosso listbox, porque senão eu posso ter um problema aí de acesso, né? Ele está procurando, eu já toquei, estou procurando um serviço desse Bluetooth, vou lá e toco de novo, eu posso ter um problema aí no meio do caminho. Então a gente desativa esse método por enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, toast
toast message, o nosso objeto layout, ponto widget, dois pontos igual a largura dele, né? frm principal, ponto client widget. Tá? Isso aqui é para ele igualar o layout à largura do nosso formulário. Mesma coisa, vou copiar e colar aqui, ó, mais fácil. Mesma coisa no alinhamento, ó. Eu vou forçar o alinhamento novamente só para ter certeza de que ele realmente está centralizado. Então eu utilizo aqui a classe tLayout, tAlign Layout, que é a mesma coisa que eu clicar aqui, ó, em Align, tá? E alinhar esse componente. Então, na verdade, eu só estou forçando aqui o alinhamento ao centro para evitar qualquer problema com o nosso layout, ok? E o label, né, o nosso label message.text, a propriedade text dele, nós vamos atribuir o valor MSG, ou seja, ele vai colocar dentro do text a mensagem que foi enviada através da nossa programação. Por fim, a gente vai deixar esse toast message mais forte a cor dele, né? Então a gente vai tirar toda a transparência dele, ó. Toast message ponto opacity, dois pontos igual a 1.0, tá? Então na realidade o que vai acontecer é que o nosso retângulo ele vai ficar, em vez de ele ficar com 0,5, 0,7, vai ficar com 1 ponto, então ele vai ficar bem preto, né? Vou colocar aqui 1, vai ficar bem pretinho na tela. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui para 0,7, 0,7. Então ele vai ficar mais esmaecido. Se a gente voltar aqui no nosso método item mouse up, a gente vai ver que a mensagem que o toast message on e o toast message off já saiu vermelhinho lá de baixo. Então vamos codificar agora o add lista serviços. Ok. Mas para que a gente não tenha uma videoaula muito grande, eu vou parar nesse momento e aí eu vou voltar numa segunda videoaula onde eu vou terminar a explicação, ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.